Nós estamos a uma semana de uma eleição muito importante e quero, com muito prazer, com muita alegria, falar com o povo de Salvador, com a militância, com os militantes e as militantes do PT, nesta oportunidade em que eu manifesto o meu apoio à candidatura do Walter Takimoto. Há uma semana nós temos uma batalha decisiva. É a primeira eleição pós-golpe de Estado de 2016, pós-eleição manipulada de 2018, pós-prisão do companheiro Lula e pós um governo obscurantista, um governo autoritário, um governo que está desmontando as instituições de políticas públicas e os direitos sociais e comprometendo a democracia. Portanto, essa eleição ela tem um caráter de um protesto, ela tem um caráter de uma politização para que a gente possa trazer os temas nacionais para os temas locais. A pandemia, a crise econômica e social, a crise cultural, a crise ambiental, e por que não falar da crise internacional, tem reflexo nas cidades. As políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, de orçamento participativo, as políticas de democracia participativa, as políticas de viabilização das cidades como espaços democráticos de participação popular, tem muito a ver com o debate nacional. Por isso que nessa campanha eleitoral nós temos que denunciar esse governo autoritário, obscurantista, negacionista. Nós temos que deixar claro que esta ordem política é ilegal e ilegítima. Por isso, nós defendemos o Fora Bolsonaro, o seu governo e as suas políticas. Nós nos inspiramos nas manifestações da Bolívia, do Chile e, mais recentemente, das manifestações do povo americano, que transformou a eleição, independente do conteúdo das candidaturas, num grande momento cívico importante. E nós nos inspiramos no resgate à nossa história, à nossa luta. E eu estou muito à vontade porque nós governamos o Estado da Bahia. E ao governar o Estado da Bahia, nós sabemos os desafios são enormes. Mas nós temos também clareza de que é necessário a gente ter um projeto de mudanças estruturais. A crise é muito profunda. E uma crise profunda, Walter, não adianta a gente botar esparadrapo e band-aid. Nós temos que buscar soluções, radicalidade para ir na raiz dos problemas. Por exemplo, como é que vai financiar o SUS se nós não cobramos imposto dos bilionários? Como é que nós vamos financiar a pequena e a média produção, a agricultura familiar, se não cobrar imposto da especulação financeira? Como é que nós vamos viabilizar políticas habitacionais se a gente não tira do lucro daqueles bilionários que, no ano da pandemia, 42 bilionários cresceram seu patrimônio em 176 bilhões de reais. Portanto, nós estamos diante de uma situação de uma crise sistêmica e é necessário a gente ter soluções também globais. Rediscutir o papel do Estado como indutor e programador de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Rediscutir uma ordem internacional cujos valores sejam a cooperação, a solidariedade e não o hegemonismo. Discutir políticas públicas universais. E a crise da pandemia só não é mais grave no Brasil pelo que se salvou do SUS, porque com a PEC 95 debilitou o SUS, foram 30 bilhões tirados do chamado ajuste, isto é, o teto virou cláusula pétrea. Eles discutem o teto como se fosse um valor acima da vida. Para nós, não. A vida humana está acima do teto. Temos que furar o teto. Temos que investir em saúde, educação, em vida, em emprego. E, principalmente, garantir a alimentação. Você sabe que hoje 10 milhões de brasileiros estão na linha de passar fome. E você tem mais ou menos 85 milhões que têm dificuldade na alimentação. O Brasil, que no nosso governo foi um exemplo de como combater a fome, a miséria e garantir pelo menos a alimentação 3 vezes ao dia. Portanto, essa eleição
É o momento da gente ligar os problemas locais com os problemas nacionais. É o momento da gente resgatar e olhar para frente. É o momento em que a gente tem que unir a militância, unir a população para despertar esperança. No momento de crise, é fundamental a gente ser portador da esperança. A esperança vai vencer o medo, o ódio, o preconceito. E a esperança, Walter, nós não devemos ter medo, é a cor do nosso partido. A esperança é vermelha. A esperança é a estrela. A esperança é da esquerda que não baixa a cabeça. Porque nesse sistema que está aí, baixar a cabeça é a morte. O nosso caminho é o da luta, é o da mobilização e da organização. Por isso que eu acho que ter um vereador com a sua história, com a sua competência, com seus compromissos políticos, é muito importante para a população de Salvador, é muito importante para a nossa luta, para colocar a nossa candidata no segundo turno e fazer uma disputa de natureza democrática e popular. Por isso que eu me sinto à vontade em manifestar esse apoio à sua candidatura. Essa eleição, ela começa ganhando consciências e corações, e depois o voto. Temos que fazer essa mistura, voto, consciência e corações, para que a gente possa dizer para o povo de Salvador que a esquerda está viva, tem força, o PT não baixou a cabeça, apesar da tentativa de criminalização, de destruição, e vamos à luta, porque só a luta é capaz de enfrentar essa catástrofe, essa hecatombe que abate sobre o povo brasileiro e sobre a humanidade. Um grande abraço e vamos à luta.